Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Altivia, TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens no Instagram, do Facebook, do canal no YouTube também, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quarta-feira, até 13h. A gente quer você aí junto com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp para fazer perguntas aos nossos entrevistados, os especialistas de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos colocar aqui em campo o nosso time de convidados de hoje para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, que é o nosso foco aqui sempre às quartas-feiras. Dr. Benny Schmidt, neurologista, patologista muscular, fundador do Laboratório de Patologia Muscular da Escola Paulista de Medicina. Dr. Benny Schmidt, tudo bem com o senhor? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, em nome da Escola Paulista de Medicina e da nossa clínica de reabilitação. Também com a gente, doutora Anete Gruma, ela é médica alergista, imunologista, coordenadora do Departamento Científico de Imunodeficiências da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Como vai, doutora Anete? Boa tarde e obrigada. Em nome da ASBAI, aqui agradecemos essa oportunidade de participar do seu programa. Agradecemos a presença também, doutora Anete. Doutor Maurício Chenin, ou doutor Maurício Chein, médico especialista em reprodução assistida, diretor científico do Grupo Huntington de Medicina Reprodutiva, membro fundador da Rede Brasileira de Oncofertilidade. Doutor Maurício Chein, tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Tudo ótimo, Mauro. Boa tarde a todos, colegas, espectadores. É um prazer participar aqui desse bate-papo e poder contribuir um pouco com o conhecimento da reprodução humana, da reprodução assistida. E também aqui um profissional voltado para a área do bem-estar, é o Gabriel Bortolazzi, empresário e empreendedor, sócio fundador da Pineapple. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os nossos colegas aí do bem-estar da saúde, né? Todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. 12:02, minha gente, vamos aqui a toque de caixa para o primeiro assunto, porque temos bastante coisa aqui para a gente debater e analisar sobre saúde, bem-estar e comportamento nesta quarta-feira no programa Gente que Fala. É o seguinte, o governo federal lançou na segunda-feira a campanha nacional de vacinação deste ano, e com a mensagem vacina é vida, vacina é para todos. Essa mobilização dá prioridade ao combate à Covid-19, que vem tendo um rápido aumento de casos após o carnaval, mas inclui todas as doenças do calendário nacional de vacinação em várias etapas. No lançamento da campanha, aí agora na segunda-feira, o presidente Lula foi imunizado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico, e disse que a vacinação é um gesto para as pessoas não morrerem por falta de responsabilidade. Doutora Anete, eu começo com a senhora a respeito desse tema. Sua avaliação sobre essa nova etapa que a gente vive no Brasil, agora com campanha nacional de vacinação e todo esse trabalho feito no lançamento dessa campanha no início da semana. Inicialmente, eu agradeço o tema, porque eu sou extremamente favorável à vacinação. Historicamente, nós temos a evolução nossa, antes e após a vacinação, e não só em relação à Covid, mas a outras doenças, como sarampo, outras doenças como poliomielite, e o que nós vimos é uma queda enorme da população vacinada nesses últimos anos, chegando a coberturas em algumas vacinas de 30%, 40%. Portanto, eu acho um tema extremamente importante de ser comentado sempre, procuro fazê-lo, e sou extremamente favorável para que as pessoas se vacinem e se protejam de quadros extremamente graves. Para não me alongar, eu gostaria também de fazer um comentário muito importante. Todas as vacinas que estão disponíveis
nós temos conhecimento, e agora, ainda após o início da vacinação de Covid, nós temos uma população enorme vacinada, portanto, nós temos mundialmente dados extremamente convincentes e que devemos vacinar a todos. Então, eu chamo não só realmente, como o vice-presidente salientou, a vacinação não somente de Covid, mas que todos procurem atualizar a sua carteira vacinal, tanto crianças como adultos, porque dispomos de um sistema nacional de imunização realmente muito bem organizado e que deve suprir as necessidades da população. Desculpe, o áudio estava fechado aqui. Doutora, além dessa necessidade de atualizar a fila das pessoas que estão com o esquema da vacinação contra a Covid atrasado, né? Qual é o outro desafio que a senhora observa? Quais são as outras doenças que estão também com todo o quadro muito atrasado de imunização e que merecem uma atenção especial? Na verdade, todos os esquemas vacinais foram prejudicados nesse momento. Então, as estatísticas e os dados mostram um índice de cobertura vacinal muito pequeno para todas as doenças. E isso chama a atenção porque dificulta a imunização populacional, quer dizer, eu não estou somente me protegendo, mas eu estou transmitindo proteção a todos. Então, é o que se fala de a proteção de rebanho. Portanto, há necessidade de ter uma cobertura vacinal bastante ampla. E o risco que nós corremos é o ressurgimento. Nós tivemos ressurgimento de sarampo, por exemplo, o ressurgimento de algumas doenças que poucos profissionais de saúde até puderam ver, e que voltam à tona no momento em que a gente tem uma cobertura vacinal baixa na população. Portanto, se nós avaliarmos cada uma das vacinas, nós podemos ver que houve um prejuízo de cobertura vacinal amplo na população. Então, eu citei pólio, citei sarampo, mas eu posso citar que quase todas as vacinas tiveram uma cobertura vacinal muito menor do que, muito aquém do esperado, até por, às vezes, divulgação de alguns eventos adversos, mas, sem dúvida, quem presenciou um paciente com sarampo, com um quadro grave, ou as sequelas de uma poliomielite, não tem como não ser favorável à atualização da carteira vacinal. Sim, doutor Beni Schmidt, a sua avaliação sobre esse novo momento que vivemos no Brasil. O governo acabou de lançar a campanha nacional de vacinação e com o objetivo aí de atualizar todos os atrasos em relação a inúmeras doenças. Seu entendimento sobre esse momento? Pode abrir seu áudio, seu microfone está fechado, doutor Beni. Pode abrir, por gentileza. Doutor Beni? Estou abrindo. Sim, sim. A minha opinião pessoal, caro Mauro, é um momento muito triste, não só brasileiro, como do mundo inteiro. Sou totalmente contrário a essa opinião da minha colega que terminou a fala, e eu pensei que o nosso programa ia ser sobre doenças raras, porque sobre as vacinas vai sair o meu livro, meu próximo livro sobre o Covid, agora, dia 28 de março, e eu tive que escutar, infelizmente, Mauro, falar de vacinação em criança e em bebê. Então, eu sou absolutamente contrário a essa vacina experimental. São vacinas experimentais e foram feitas a toque de caixa, e a minha opinião pessoal é que as vacinas de todas essas indústrias farmacêuticas têm um só objetivo, que é a de faturar dinheiro. Ponto final. Doutor Beni Schmidt, o assunto doenças raras está mais adiante no roteiro, que é um dos temas aqui que são propostos, né? E a gente vai debater
logo mais a gente está tratando aqui, colhendo as opiniões de todos os nossos participantes aqui em relação a essa campanha nova de vacinação. Vamos ouvir então aqui o doutor Maurício Cherrin a respeito. Veja, Mauro, você veja que a vacina ainda divide opiniões, né? De fato, eu não sou especialista como a doutora Anete nesse tema, mas como médico, sim, eu concordo com ela, eu defendo as vacinas, eu recomendo que elas sejam feitas. O público de atendimento são mulheres em idade reprodutiva, mulheres que estão planejando uma gravidez, e principalmente para esse público, de fato, as vacinas estão, sim, recomendadas, inclusive para as gestantes. Essa nova campanha agora vem com uma vacina nova, né, a chamada vacina bivalente, que pega aí uma variedade do coronavírus, que é a variante Ômicron, então tende a diminuir a disseminação. E o que a gente vê ao longo desses anos pós-pandemia, né, é o fato de que, uma vez vacinadas, as pessoas, de fato, têm pego o Covid de uma forma mais branda e de forma que nós vamos conviver com esse vírus de uma forma endêmica, quer dizer, assim como a gente pega a gripe por outros tipos de vírus, a gente vai pegar a gripe do Covid. E é dessa maneira que eu vejo que a vida vai daqui adiante e muito provavelmente daqui a alguns anos, acho que a doutora Anete pode comentar sobre isso, talvez a gente vá fazer vacinação de influenza, né, de gripe, junto com o Covid na mesma vacina. Gabriel Bortolazzi, a sua avaliação sobre esse novo momento que a gente vive, sobre o lançamento da nova campanha nacional de vacinação e o posicionamento aqui do programa Gente que Fala em relação a isso tudo. Somos amplamente favoráveis a todo e qualquer tipo de vacina e confiamos plenamente na ciência e no Sistema Único de Saúde capaz de levar toda a sua estrutura para todo o Brasil e levar todo tipo de imunização para o braço de qualquer brasileiro. Vamos lá, o seu entendimento, Gabriel Bortolazzi. Bom, boa tarde a todos de novo. Eu concordo com o doutor Maurício, né? É um tema que dentro da academia médica ele ainda divide muito a opinião, né? A gente vê uma parcela dos médicos entendendo que, por mais que o sistema de saúde no Brasil, quando a gente viaja, Mauro, a gente começa a dar valor para o sistema brasileiro de saúde, né? Aqui a nossa saúde ela é avançada em vários aspectos, né? Inclusive nessa parte acadêmica de pesquisa, inovação e etc, né? Mas ainda assim é um tema que divide muito a opinião entre os médicos, né? E essa divisão, Mauro, ela sempre tem essas duas tangentes. A gente tem um lado que é do Bene, que tem um viés um pouco da questão do capitalismo perante a indústria farmacêutica, né? Que a gente vê que realmente é um posicionamento relevante, é um posicionamento importante, tá? Eu não descarto isso em algumas situações. Agora, existem milhares e milhares de estudos científicos que a doutora Anete e o doutor Maurício possuem aí na manga muito mais que eu como empresário, que assim, a vacina, ela prevê é um negócio simples, né? Ela gera anticorpos ali no corpo das pessoas para simplesmente prever ali, né, a consequência, né, ou a causa de algumas doenças ali que precisam ser combatidas, né? E compactuo com a sua visão, Mauro, que o nosso sistema único de saúde ele é muito bem avançado em relação ao resto do mundo e a gente precisa dar voz a essa parte acadêmica, tá? Sim. Bom, pessoal, 12h13, só para reforçar aqui, nós tivemos aqui o posicionamento de cada um de vocês e respeitamos todos esses posicionamentos, mas para ficar bem evidente aqui também o posicionamento do programa Gente que Fala em relação a essa questão. A gente não vai se estender no assunto da vacinação, porque temos outros temas a serem tratados por aqui também, e é o que a gente vai fazer aqui na sequência, para falar agora sobre ontem, na verdade, né, dia 28, o último dia do mês de fevereiro, foi o Dia Mundial das Doenças Raras. E o objetivo da data é conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce e correto, além de buscar incentivos de pesquisa para o desenvolvimento e atualizações das políticas públicas. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existam cerca de 7.000 tipos diferentes em todo o mundo, sendo que 80% delas são de causa genética e 20%
de causas ambientais. Doutora Anete, esses percentuais aqui, destacados na nossa nota, são universais? O Brasil segue também mais ou menos isso? É muito importante chamar a atenção, porque, na verdade, o que nós consideramos doenças raras são doenças que acontecem em 1,3 a cada 2.000 pessoas. Então, embora, segundo a Organização Mundial de Saúde, se esteja no grupo de doenças raras, eu estou certa aqui que, na vivência diária, todos já tiveram oportunidade de atender esses pacientes. Quanto ao número exato, no Brasil, nós estamos desenvolvendo um estudo sob a coordenação do grupo de Porto Alegre, são serviços de referência em doenças raras, em que avaliamos não somente toda a parte de ocorrência das doenças, diagnósticos precisos, com confirmação, mas também toda a jornada do paciente. Então, certamente, em 1 a 2 anos, esse projeto que está sendo coordenado pela professora Temes deve ter dados mais exatos. Nós estimamos que aproximadamente 13 milhões de pessoas estão acometidas em nosso país com doenças raras, o que é uma proporção bastante grande. Para não me estender também um pouco demais, mas a inclusão de medicamentos para tratar algumas dessas doenças tem sido feita. Nós devemos ter atualizações dos protocolos de diagnóstico e tratamento, e nesse aspecto me junto aqui ao Gabriel e ao Maurício, no sentido de enfatizar que nós temos um sistema de saúde que está se voltando para essa área. Nem tudo ainda é coberto, existe ainda uma luta no sentido de incorporar uma série de medicamentos, mas a população, todos estão se voltando para que esses pacientes tenham um diagnóstico mais rápido e um tratamento disponível. Dr. Beni Schmidt, o que o Dia Mundial das Doenças Raras, marcado no dia de ontem, é sempre no último dia do mês de fevereiro. No caso, ontem, 28 de fevereiro, a gente teve aí esse momento de reflexão em relação a tudo isso. Qual é o principal desafio no sentido dos medicamentos para as doenças raras? Porque nós sabemos que são medicamentos extremamente caros, justamente por tratar doenças raras, né? E a busca por eles, né, no setor público é uma luta bastante grande aí para as famílias que dependem, né? Qual a sua avaliação? Pois não, Mauro, eu estou me recuperando aqui do início do programa, né? Mas eu, novamente, sou totalmente contrário à opinião da minha colega, a professora Anete, porque o X, quando eu estou muito à vontade, telespectador e rádio ouvinte, para falar de doença rara, Mauro, por uma simples razão. Eu sou filho de Benjamin José Schmidt, foi o criador, um dos criadores do teste do pezinho, e colocou o teste do pezinho no mundo inteiro para diagnosticar as duas das mais importantes doenças raras descritas no mundo, que é a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito, que pode ser curado se for feito um diagnóstico precoce. Então, estou muito à vontade para dizer o que vai aí agora. Quando se fala em doenças raras, a medicação fica em último lugar, com todo respeito a você, em último lugar, porque o gene, colocar o gene, que nós somos seres humanos, o gene que está faltando numa determinada pessoa, recuperar esse gene para administrar esse gene, não é o grande ponto de inteligência para se tratar de doença rara. O que um pai de uma criança de doença rara, uma mãe de uma doença rara quer saber é sobre como vai ser a vida dessa criança, como nós vamos tratar essa criança. E a palavra chama-se reabilitação. Então, o que nós fazemos? Começamos a fazer na Escola de Medicina, em nossa clínica de reabilitação, é oferecer, porque todos os pacientes, não importa a doença que seja, toda doença rara, cursa com perda de massa muscular e de qualidade de vida por conta dessa perda de massa muscular. Então, o principal que as famílias precisam ter conhecimento é, no tratamento de qualquer doença rara,
tem que se tentar recuperar a musculatura, principalmente em criança de membros inferiores e cintura pélvica, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Quero deixar uma mensagem importante. O fato de uma pessoa, uma criança, um adulto, um adolescente, ser portador de doença rara não é o final da vida dessa criança. Aliás, prognóstico não é nem área para médico falar nada, porque prognóstico, Mauro, com todo respeito aos meus colegas dessa entrevista de hoje, prognóstico pertence a Deus e não pertence ao médico. Eu acho profundamente infeliz o diagnóstico, o prognóstico de qualquer tipo de patologia, pode ser doença rara ou não, por um colega meu de medicina, e essa é a minha opinião pessoal. Vou repetir. Doenças raras significa reabilitação. Todo paciente acometido de uma doença rara, tudo bem, quer saber qual é o gene que foi mutante, quer fazer o diagnóstico? Maravilhoso. No futuro, talvez a genética será a base da medicina do futuro, mas, por enquanto, ela continua sendo a anatomia patológica a base da medicina. Não é a genética ainda. Pode ser, no futuro, ela se torne a base da medicina. É recuperar a musculatura desses pacientes, dessas crianças, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Essa é a minha opinião. Sim. Doutor Maurício Gerim, qual é a reflexão sua a respeito desse tema, em relação a tratamento, em relação à reabilitação, como destacou o doutor Beni, para situações de doenças raras? Mauro, eu trago aqui um conceito talvez um pouco diferente sobre doenças raras, porque não compete a minha especialidade falar de diagnóstico e tratamento de doenças raras, mas compete à reprodução assistida falar talvez de prevenção. Como prevenir uma doença rara gênica? Parece impossível, mas a gente sabe hoje que a reprodução assistida também atua nessa área. Então, se 80% das doenças raras são genéticas, e muitas delas são mutações em genes específicos, com diferentes tipos de herança, quer dizer, a herança genética, a hereditariedade, ela pode ser, a gente diz, autossômica dominante, autossômica recessiva, ligada ao sexo, tem vários tipos de herança genética. Mas quando existe um histórico familiar de doença gênica, é possível determinar, através de testes genéticos, qual é o gene mutado daquela doença em questão. Sabendo qual é o gene mutado e qual é a doença, entender qual é o tipo de herança para a prole, e nos casais que já têm esse histórico familiar e que desejam evitar um risco de terem filhos acometidos, é possível a realização de uma fertilização in vitro, por exemplo, onde se junta óvulos e espermatozoides no laboratório, se formam embriões e se diagnostica naquele embrião no laboratório, antes da gravidez, antes desse embrião ser colocado no útero, se aquele embrião em questão possui a mutação daquele gene especificamente mutado nos pais, por exemplo. E dessa maneira você evitaria uma possível doença na prole. Então isso é válido para quando existe um histórico médico, um aconselhamento genético de que, olha, nessa família existe risco de doença gênica a partir aqui desses pais. Então, é importante que a população saiba que existe esse tipo de tratamento, porque talvez esse seja, para as doenças gênicas, o único tipo de tratamento preventivo. A gente não está falando do diagnóstico nem do tratamento, e sim de evitar que esse gene se torne recorrente nessa família. Então, claro, o acesso a isso ainda é difícil hoje. A gente sabe que os tratamentos de reprodução assistida são custosos, são caros, não estão disponíveis na maioria dos serviços do SUS. Em alguns estão, principalmente acadêmicos, mas não são em todos. Então, isso é bastante importante, o acesso a tudo isso. Mas a medicina tem evoluído muito nesse sentido. Sim. Doutora Anete, ainda em relação a diagnóstico e tratamento, para onde caminha esse momento que a gente vive da ampliação do teste do pezinho para por volta de 50 doenças? É uma oportunidade única, porque, na verdade, dessas 6 a 8 mil doenças, realmente
nós poderíamos tratar com medicamentos aproximadamente umas 200 doenças, mas nós incluímos várias doenças, nas quais, com um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, na minha área de imunodeficiências, por exemplo, um transplante de medula num paciente com uma imunodeficiência combinada é salvador. E quanto mais precoce, melhor. Então, há já uma aprovação no sentido de implantação desse aumento de triagem até para 50 doenças, porque são doenças cujo tratamento poderia mudar o curso. Então, há uma implantação, uma aprovação de uma lei, que isso deve ser implantado nos próximos anos. Alguns locais já assumiram essa triagem ampliada, não para 50 doenças, mas já foi ampliada. Por exemplo, o município de São Paulo, na rede pública, já oferece a triagem na minha área para imunodeficiências, e então nós estamos caminhando para uma abordagem diferente, preventiva, de diagnóstico precoce e intervencionista, quando possível. Então, eu acho que esse é um avanço bastante grande em relação ao famoso teste do pezinho. Gabriel Bortolazzi, sua reflexão a partir da sua área em relação às doenças raras. Eu vou dar continuidade aqui no que o nosso colega Beni falou, que é a questão do envolvimento da qualidade de vida, pautado ali pelo ganho de massa muscular, ainda na infância, né? Quando a gente pega os dados, Mauro, em 2019, tá, da obesidade infantil no Brasil, pelo Ministério da Saúde, a gente tem que crianças de 5 a 9 anos, 28% delas estão com sobrepeso, tá? E 13% delas já estão com quadro avançado de obesidade, né? Eu sou um exemplo disso. Eu fui obeso a minha adolescência inteira. Quando eu era criança, eu era obeso, cheguei até ter quase 300 quilos ali, com 20, 22 anos, tá? E as pessoas que hoje nos procuram na Pineapple, na clínica, é uma clínica focada para ganho de massa muscular, apesar de não na parte infantil, a gente vê que isso está muito ligado, a gente não fala muito na parte genética, mas na parte de comportamental, né? Na parte da educação, reeducação familiar, né? Quando você vai nas escolas, você vê ali a cantina, a merenda escolar, com salgadinho, produtos ali, você não vê uma fruta, você não vê produtos saudáveis, né? Você não vê o incentivo de crianças a irem à academia. Qual que é o problema, né? A fazerem uma caminhada, a ter traços de vida saudáveis, e cada vez mais as crianças estão sedentárias, né? Você tem lá escolas hoje em dia integral, né? Os pais, eles ficam ali trabalhando o dia inteiro, é mais fácil você deixar a criança o dia inteiro na escola, sentada, a bunda, estudando, e não faz nenhum tipo de exercício físico, não tem uma alimentação balanceada. E qual que é a consequência disso, né? Isso vai afetando tudo na vida dela, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, a obesidade, a qualidade de vida, afeta qualquer tipo de doença de forma negativa, né? Os doutores estão ali para corrigir a minha fala se eu falei algo errado, tá, Mauro? 12h27, programa Gente que Fala no ar, pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Uma paradinha breve, 12h28 agora. Pulou o relógio, uma paradinha para a gente beber aqui um golinho de água cada um intervalo, e a gente volta em seguida com mais temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal, 12h29, programa Gente que Fala no ar pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, os nossos assuntos por aqui.
as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dada a mensagem aí do nosso apoiador, na voz do publicitário Tony Mastaller, eu quero conversar com você da nossa audiência sobre o seguinte: você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala, assim como o Instituto Aves de Pesquisa. Nós estamos no ar há 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, como você sabe aqui pela internet, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Hoje, por exemplo, quarta-feira, as questões da saúde por aqui, com sempre nomes importantes. E para você entrar em contato com a gente, para conhecer essas possibilidades todas para essa parceria, é só ligar 50 52 55 55. 50 52 55 55. 12:30. Doutor Beni, vamos falar agora sobre a inteligência neuromuscular, que é o conhecimento que se adquire ao compreendermos as propriedades dos músculos, em especial os músculos esqueléticos, como se contraem e geram força, como relaxam, como ocorrem as hipertrofias, as atrofias, as hipertonias, as hipotonias também. Esse conhecimento pode ser usado por atletas de alto rendimento, mas também na reabilitação de pacientes com doenças neuromusculares degenerativas, de pacientes que sofreram acidentes e perderam movimentos, ou até na prevenção de outras doenças ou da sarcopenia. O que a gente precisa ter de conhecimento, então, a respeito da inteligência neuromuscular, Dr. Beni Schmidt? Inteligência neuromuscular é o ramo da neurologia que cuida da reabilitação não só de pacientes com doenças neurodegenerativas, né? Por exemplo, infelizmente, vou repetir 3 vezes, Mauro, essa palavra infelizmente está no tratamento no mundo inteiro, não é só no Brasil. Infelizmente, o tratamento do Covid colocaram os idosos em isolamento. E esse isolamento de idosos é a principal causa de atrofia muscular nos idosos, a partir do momento que começaram a tomar essa atitude pelo mundo inteiro, a isolar os idosos, que é a atrofia muscular por desuso. E é tão importante a patologia muscular, e não só, Mauro, me permita dizer, não só da musculatura esquelética. Às vezes os colegas, até os médicos, se esquecem que de um outro músculo fundamental e que está presente em todas as paredes de todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, que são os músculos lisos. Então, todos esses idosos que ficaram, infelizmente, isolados no mundo inteiro durante a pandemia, né, eles também tiveram uma atrofia muscular, não só da musculatura esquelética, né, bíceps, quadríceps, mas também dos músculos lisos. E isso vai proporcionar, infelizmente, uma morte mais precoce que eles teriam se eles tivessem em movimento, porque a vida na inteligência neuromuscular se resume a um movimento. Em resumo, em uma frase só, trabalhar musculatura, Mauro, trabalhar para ganhar músculo é tratamento para qualquer patologia humana. Qualquer patologia humana se beneficia se essa pessoa estiver bem muscularmente, se ela estiver vivendo com melhor qualidade de vida, porque nós somos seres humanos. Sim. Agora, e para as pessoas saudáveis, né? Onde é que entra essa inteligência neuromuscular? As pessoas que são, digamos, sedentárias, precisam de movimentos musculares e são saudáveis. As pessoas saudáveis que trabalham muscularmente, que praticam esportes, praticam atividades físicas, elas estão corroborando com a medicina preventiva, né? Elas estão prevenindo, porque as coisas na medicina não são assim, tudo é vírus, tudo é bactéria. Não. A medicina, nós adoecer, a população precisa entender que adoecer é um contexto, né? É um contexto da vida que a pessoa está levando, o que está acontecendo dentro da família dela. Não é só os agentes infecciosos que são responsáveis pela patologia humana. Então, ganhar músculo é bom para qualquer pessoa, né? Ao contrário do que disse muito bem o Mauro, parabéns pelas palavras, aliás, Mauro, gostei muito do rapaz que falou sobre obesidade também.
E então ela é benéfica para qualquer tipo de pessoa. E a boa alimentação, como o Mauro colocou, é fundamental na saúde humana, juntamente com a manutenção da musculatura. Como é que essa área da inteligência neuromuscular é tratada na academia, nas faculdades hoje em dia, na formação dos médicos, doutor Beni? Bom, na Escola Paulista de Medicina, o principal aluno pós-graduando que passou pela Escola Paulista de Medicina, hoje é um expoente da neurologia, não só no Brasil, no mundo inteiro. Ele é o fundador da Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, por exemplo, que a gente participou, professor doutora Karine de Souza Bulli de Oliveira. Então, essa formação é todo neurologista da Escola Paulista estudou neuromuscular e é capaz de tratar dessas doenças que são extremamente consumidoras de massa muscular de uma maneira adequada, né? E a indústria farmacêutica, lógico que a indústria farmacêutica é importante na vida e na história da saúde humana, mas ela precisa entender que ela não está sozinha no tratamento da saúde humana, né? Então, a conduta, a maneira de se comportar na vida, a maneira de se viver, o grau de alegria, o grau de amor que se possa oferecer e de conviver é muito importante, porque eu vou repetir de novo, nós somos seres humanos. Nem tudo se resume à indústria farmacêutica. E qual é o país no mundo afora aí, doutor Beni, que manda melhor nessa área, que está mais desenvolvido e que aplica melhor as técnicas da inteligência neuromuscular na medicina? Na minha opinião pessoal, eu como fui professor da Columbia University e lá da Salpêtrière, na França, eu acredito que ainda hoje os franceses e os americanos estão na ponta, disparado, em termos de papers, em termos de publicações científicas, em termos de tratamento de doenças neuromusculares degenerativas. Eles estão um pouco distantes daqui do nosso país, infelizmente. É um assunto da neurologia. Ou é uma especialidade. Tem várias áreas. Da neurologia. Oi? Mas se encontra com várias áreas também. Ela se encontra com várias áreas, porque, conforme eu disse, né, Mauro? Todo mundo que tem saúde, que tem massa muscular, né, com saúde, ele é mais refratário às infecções, né? Por exemplo, falando de idosos, os idosos que estavam bem de saúde, que jogavam tênis, que tinham uma vida ativa, esportiva, a taxa deles se infectarem e deles produzirem doença, porque uma coisa é se infectar pelo Covid, outra coisa é ficar doente com o Covid. E a taxa de doença é baixíssima, é muito baixa. Esses indivíduos tiveram taxas baixíssimas de doenças pelo Covid, porque eles estavam bem de saúde. Essa é a maior defesa que a gente tem contra as bactérias e os vírus, é a nossa saúde. E para fechar esse tópico, doutor Beni, e políticas públicas voltadas para essa área da inteligência neuromuscular, como é que o senhor avalia? Olha, a gente tem lutado muito e a gente conseguiu, na Escola Paulista de Medicina, colocar no Brasil, paralelamente à inteligência neuromuscular, uma outra especialidade chamada cuidados integrativos, onde se pratica uma medicina humanista, né? Onde não existe medicina online, onde a medicina online desaparece, né? A medicina tem que ser presencial, onde o médico tem que ter contato com o paciente, conversar com ele, examiná-lo, mexer com as suas mãos, senti-lo, entender o contexto da família. Então, eu acredito que isso foi uma grande vitória do Brasil, colocar os cuidados integrativos, eles hoje estão registrados no Ministério da Saúde, e hoje nós temos vários especialistas formados. Eu sou um dos coordenadores desse curso, junto com a emérita professora Cici Fontes, né? E nós estamos fazendo um bem à população brasileira de pessoas carentes, de baixa renda, porque o cuidados integrativos, para finalizar, ele acaba levando o médico a ter uma atitude mais humanista ao tratar das pessoas. 12h38, o programa Gente que Fala segue por aqui, ao TV, ao vivo, a TV da internet e também pelas redes sociais.
Olha, gente, radioterapia, quimioterapia e cirurgias utilizadas no tratamento do câncer podem muitas vezes levar à infertilidade pela destruição de células dos ovários e testículos, por lesões ou pela retirada do útero. Não havendo dúvidas da necessidade desses tratamentos para os pacientes, a preservação da chance de engravidar futuramente melhora a qualidade de vida após câncer. Para isso surgiu a oncofertilidade, uma especialidade médica que utiliza diferentes métodos para preservar a fertilidade em mulheres, homens e crianças. Como é que funciona? O que a gente precisa saber sobre essa especialidade, doutora Anete, para preservação da fertilidade no pós-câncer? Eu acredito que essa seja a área que o Maurício deve trabalhar na área. O que eu posso dizer em relação ao tratamento é que... sim. Não, eu só vou citar, porque vou realmente passar a palavra, que é a área de atuação, embora a gente tenha aqui no serviço de referência toda essa área de fertilidade muito bem desenvolvida, eu acho que eu excederia na minha área. Mas o que eu gostaria de fazer um comentário geral é exatamente isso, quer dizer, esses pacientes estão recebendo tratamento adequado e, a partir desse momento, nós estamos pensando na qualidade de vida e no pós-tratamento. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Maurício, porque, sem dúvida, será a pessoa mais esclarecedora no tema. Doutor Maurício, oncofertilidade, enfim, essa especialidade médica para utilizar diferentes métodos para preservar a fertilidade em mulheres, homens e crianças. O que a gente precisa saber mais a respeito? E é isso mesmo, Mauro, é exatamente isso que a Anete falou, né? Quando a gente pensa em oncofertilidade, a gente, no fundo, está pensando em qualidade de vida do sobrevivente do câncer, daquele paciente que passou por um tratamento oncológico. Então, a oncofertilidade é uma especialidade que veio para trabalhar nessa intersecção entre a oncologia e a medicina reprodutiva. E, assim, investigar, diagnosticar e tratar da melhor forma esses pacientes jovens com câncer, a fim de que eles possam ter filhos biológicos no futuro. A gente sabe que os tratamentos oncológicos, eles podem provocar dificuldade para engravidar. Porque, veja, uma mulher, quando passa, por exemplo, por uma quimioterapia, a quimioterapia é um tratamento sistêmico que visa atingir as células tumorais, mas não é assim tão seletivo, atinge também células saudáveis. E a gente sabe que lá nos ovários, as células germinativas, que são as células que viram óvulos, são células bastante sensíveis a muitos dos quimioterápicos utilizados nos tratamentos oncológicos. Então, é bastante comum que, uma vez que um paciente jovem passe por um tratamento oncológico, eventualmente possa ter dificuldade para engravidar uma vez curado. Isso é verdade tanto para mulheres quanto também para homens. Então, da mesma maneira que se atinge essas células germinativas nos ovários, no caso dos homens, essas células germinativas que produziriam espermatozoides dentro do testículo também podem ser atingidos pelos quimioterápicos e podem provocar uma infertilidade, seja ela temporária e, em alguns casos, até permanente. Por isso, é bastante importante que todo paciente jovem diagnosticado com câncer tenha no seu atendimento multidisciplinar também a orientação em relação à fertilidade futura. Porque se esse paciente jovem, antes do tratamento oncológico, fizer algum tipo de método de preservação da fertilidade, eventualmente ele terá maiores chances de ter filhos biológicos. Então, no caso dos homens, por exemplo, isso é bastante simples. O homem tem um câncer, vai passar por rádio, químio ou mesmo uma cirurgia na região genital, ele deveria congelar sêmen antes do tratamento oncológico. Porque é bastante simples, basta colher o sêmen por masturbação, da mesma maneira que se faz um espermograma, por exemplo, e congelar esse sêmen. A gente pode fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quer dizer, uma vez que esse sêmen é coletado, ele é analisado e se determina se é necessário uma ou mais coletas.
Mas a grande vantagem é que, uma vez que eu congelo esse material biológico, ele não tem data de validade. Esse homem pode utilizar esse material muitos anos depois, sem nenhum tipo de prejuízo, caso ele venha a ter infertilidade depois do tratamento. No caso das mulheres, também é feito dessa forma, mas é um pouco mais complexo, porque a mulher, a gente não consegue ir lá e colher o óvulo dela de imediato. Nós precisamos estimular a ovulação com hormônios para que esses óvulos cresçam em grande quantidade de uma única vez e amadureçam. Esse é um tratamento que dura em torno de 10, 12 dias. É o tempo para induzir a ovulação, coletar esses óvulos e, por exemplo, congelar esses óvulos. Posso também, no caso de mulheres com relacionamento estável, congelar embriões. Posso, no caso, por exemplo, de crianças pré-púberes, onde eu ainda não posso induzir a ovulação, coletar óvulos, congelar tecido do ovário antes de uma quimioterapia. Então, são diversos os métodos de preservação e o mais importante é que, de fato, essas pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e que esse tipo de informação seja abordado por essa equipe multidisciplinar que cuida do câncer. Nessa equipe multidisciplinar que cuida desse paciente, qual é o profissional voltado a essa etapa, né, da oncofertilidade, de fazer todo esse trabalho pensando no futuro e na reprodução futuramente? O profissional responsável por essa área especificamente é o profissional da reprodução assistida. Então, é o especialista em reprodução assistida. Mas essa orientação começa lá com o oncologista. Então, é o oncologista quem deve abordar esse assunto inicialmente, e uma vez que esse assunto tenha importância para aquele determinado caso, aí sim essa paciente deve ser encaminhada para uma orientação mais específica com um especialista. 15 para 1 agora, programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira. Sempre por aqui você conhece o nosso espaço, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos ao vivo pela UltiVia TV da internet, nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar aqui as análises e os debates dos nossos especialistas de hoje. Olha, aos 22 anos de idade, gente, o Gabriel Bortolazzi, que está aqui com a gente, pesava 300 quilos, estava com uma forte depressão. Foi quando ele decidiu transformar sua luta para emagrecer num modelo de negócio. Para isso, todas as dores e soluções encontradas pelo caminho foram transformadas em métodos e protocolos detalhados e processos eficientes que ajudam a entender as necessidades e as expectativas do paciente. O sucesso veio tão rápido que, em 5 anos, ele passou a ter uma rede de clínicas baseadas em 3 pilares: o acolhimento, o resultado e o ensinamento. Gabriel Bortolazzi, isso aos 22 anos de idade. Como é que foi essa virada de mesa e de vida, né? Com quantos anos você está hoje? Como é que é essa história? Mauro, eu hoje estou com 29 anos, né? A obesidade, ela é multifatorial, né? Eu cheguei ali a quase 300 quilos, tive no meu auge 287 quilos, fiz uma cirurgia de estômago, né? Com 190 quilos, né? E hoje eu permaneço ali em um quadro de vida saudável, né? A grande questão que a gente olha ali para a medicina é que, ainda mais depois da pandemia, a gente tem um ponto que o médico ele fica ali 10, 15, quase 20 anos estudando medicina, e na faculdade de medicina ele sai e não sabe muito bem como atender um paciente, não sabe muito bem o que fazer, o que alinhar ali na consulta, né? O que eu quis trazer dentro da rede de clínicas ali da Pineapple é uma medicina focada, sim, em ganho de massa muscular, em qualidade de vida saudável e tudo mais, que a gente percebeu aqui pelo bate-papo, né? Que isso afeta de forma positiva qualquer tipo de doença que a gente tem, né? Mas o ponto em questão é que quando a gente trata de medicina, a medicina ela precisa ser humanista, ela precisa ser acolhedora, né? Quando tem um médico com uma equipe multidisciplinar que tem um foco ali do paciente, de entender não só, quero emagrecer, mas quero emagrecer, poxa, por quê? Qual que é o seu objetivo? Você quer ficar forte? O que tem por trás do seu objetivo? O que tem por trás ali desses seus desejos da sua vida, né? E quando você
conversa com o paciente, você tem uma equipe multidisciplinar, né, focada ali em um médico para dar orientação médica para o paciente, entender ali com base em exames qual o tipo de reposição, qual é o tratamento mais indicado. Quando a gente tem uma nutricionista para fazer um mapeamento da alimentação do paciente, entender que a alimentação, Mauro, ela tem um viés muito comportamental e subjetivo, né? O brasileiro, toda sexta-feira, quer comer pizza, quer comemorar com alimentação, com comida, isso tem uma consequência, né? E você precisa, de repente, para você comer certo, você precisa ser reeducado, e quem é reeducado, você precisa entender, né? Você precisa saber uma composição de um prato, por que eu como arroz, que horário que eu como arroz, que horário que eu como feijão, eu preciso deixar de jantar, eu preciso comer proteína. Você precisa entender qual é aquela composição alimentar, para depois entender qual é a composição alimentar necessária para você, tá? Então você tem que ter essa equipe multidisciplinar, mas acima de tudo, Mauro, os médicos, eles precisam falar a língua do paciente. O médico, ele não pode ter um paciente na frente dele e não alinhar. Primeiro ponto, a expectativa financeira do paciente. Você imagina, você passa um paciente, vai ali na clínica, aí você faz um protocolo de emagrecimento, aí você dá ali uma receita de medicamentos manipulados que custa R$3.000. Aí o paciente parcela aquilo ali em 10 e o próximo mês ele deixa de ir na consulta. Por quê? Porque tem vergonha, porque ele não vai ter mais dinheiro para continuar o tratamento. Então, primeiro ponto, você tem que alinhar a expectativa financeira do seu paciente. Você tem que ser realista com a disposição financeira dele, certo? A outra questão, você precisa ser alinhado com a rotina do paciente. Não adianta exigir que, hoje em dia, não são todas as pessoas que conseguem dormir de 8 a 10 horas. Não são todas as pessoas que elas conseguem levar marmita. Não são todas as pessoas que elas têm hábitos de vidas ali saudáveis. Então, você precisa conhecer a rotina do paciente, né, com base na educação, explicar qual é a necessidade, né? E assim, a alimentação no Brasil, comer no Brasil, comparado com o resto do mundo, não é caro. Você comer saudável não é caro. Você ter ali como base alimentar arroz, feijão, frango, ovo, não é caro. E o outro ponto que você precisa alinhar, Mauro, é a questão psicológica, tá? Hoje, na clínica, a gente sabe que 60% a 70% dos pacientes que vão lá para ganhar massa muscular, que são aquelas pessoas, poxa, que você vê ali na academia que são fortes ou que são obesas, eles sofrem de depressão. E se você não entender qual é o viés que ele traz de comportamental isso, você perde seu paciente, ele não volta. Porque o médico e o nutricionista, depois de um tempo, ele se torna terapeuta do paciente, né? Porque você não tem muito mais o que fazer, muito mais o que falar. Ele se torna terapeuta. E você precisa, inclusive, ter um bom treinamento de toda a sua equipe dentro da clínica para entender que o processo de qualidade de vida, ele afeta muitas questões subjetivas do paciente. Então, se você tem lá uma recepcionista da sua clínica, que de repente elogia, você emagreceu, você engordou e essas coisas, traz um reflexo negativo para o paciente. Talvez ele não queira emagrecer, ele queira ficar forte. Então, essa questão, Mauro, você precisa treinar muito bem a equipe e treinar muito bem o médico para falar a linguagem do paciente com a medicina humanista, tá? Gabriel, eu já vou voltar com o assunto aqui com você, que a gente tem um compromisso aqui com o Dr. Beni para liberá-lo, em razão do horário dele, que tem um compromisso. Dr. Beni, a gente já vai partir aqui para o encerramento. Tem uma pergunta aqui da audiência, é o Rodrigo Monteiro. Ele está no Facebook, ele quer saber a sua opinião, Dr. Beni, sobre a obrigatoriedade de determinados procedimentos médicos, incluindo o teste do pezinho. E no seu encerramento, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu livro, quando vai ser o lançamento, por gentileza. Seu microfone fechado, doutor Beni. Pode abrir, por gentileza. Posso? Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. O próximo livro, Contos e Versos da Vida e do Amor, vai ser no dia 28 de março, na Vida 9 de Julho, 4954, na Clínica Almar. E quero parabenizar, no final do programa, a esse menino, esse Mauro, pelas belas palavras que ele falou sobre a medicina, mesmo não sendo colega, eu acredito que esse que não é o único que era um colega na mesa. Parabéns pelas palavras e quero agradecer a oportunidade que tive e desejar a todos muita saúde e vamos em frente, porque na vida a gente tem que sempre ir em frente, Mauro.
O senhor quer responder a pergunta aqui do Rodrigo? A sua opinião sobre a obrigatoriedade de determinados procedimentos médicos, incluindo o teste do pezinho? É que os procedimentos médicos são muito diferentes. A gente não pode comparar vacina com o teste do pezinho, né? O teste do pezinho, ele salvou milhares de vidas. O maior orgulho agora, em homenagem ao Benjamin José Schmidt, repito, um dos criadores do teste do pezinho, salvou milhares e milhares de vidas no mundo inteiro. A gente não pode comparar o teste do pezinho com vacinas experimentais, né? E peço encarecidamente, opinião pessoal, não é da Escola Paulista de Medicina, é pessoal, são 50 anos exercendo a cátedra de patologia muscular, é essencial, e eu queria pedir que as pessoas prestassem muita atenção na vacinação, pelo amor de Deus, em crianças e em bebês. Eu realmente sou absolutamente contrário, só estou respondendo isso porque o programa começou com isso, eu sei que é doenças raras, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença, doutor Beni. A gente vai continuar por aqui. Até uma próxima oportunidade, uma próxima conversa. Vamos seguir aqui, então, aqui com a pergunta aqui. Então, vou voltar com você, Gabriel, aproveitar com a pergunta aqui da Marina Coutinho, no YouTube. Sua opinião, ela quer saber sobre a questão da alimentação, deveria ser matéria escolar desde a infância, como é que isso poderia ser ensinado nas escolas? Nossa, muito boa essa pergunta. Muito boa essa pergunta, né? É que é um pouco complicado, porque quando a gente fala de ensinar alimentação nas escolas, a gente tem que pensar que quem compra alimentação e quem tem o dinheiro na mesa são os pais, né? Então, na verdade, não adianta muito você... Claro, eu sou super a favor, né? Não só a questão da alimentação, mas estilos de vida saudáveis ensinados na escola, tá? A gente tem ali a matéria de educação física, que a grande verdade é que são poucas escolas que usam isso como um benefício, né? A grande maioria é uma aula que a gente considera vaga, não dá o valor, né? Você precisa conhecer a sua base alimentar, você precisa saber se alimentar muito bem, só que o ponto é que os pais, eles precisam ter uma reeducação de base alimentar, né? Não adianta você ensinar a geração menor, sendo que quem coloca o dinheiro na mesa é os pais. Uma das coisas que os meus pais faziam, que me ajudava muito, é você ir em feira, né? Quando você tem a oportunidade de levar seu filho na feira ou levar seu filho no mercado, você precisa ensinar ali como você seleciona uma fruta, um vegetal, para que aquilo serve, o que é uma vitamina, o que vai te dar energia, o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer engordar, né? Então, você precisa ter um ensinamento primeiro aos pais, né? E aí, depois, você passa para a geração mais nova. Então, eu acho que não vai adiantar ter nas escolas se não tiver com os pais. Faltando 4 minutos para 1h, tem mais perguntas por aqui. Pergunta para a doutora Anete. Antes aqui desse questionamento, que vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado aqui, Jaime, pela participação. Mais uma vez, o nosso reforço aqui do nosso entendimento, a posição editorial do programa Gente que Fala em relação à vacinação da Covid-19. O doutor Beni expôs aí a sua opinião, contrário às vacinas, dizendo que elas são experimentais. As vacinas contra a Covid-19 não são experimentais, passaram por absolutamente todos os testes para aplicação na população do mundo inteiro para o combate à Covid-19. Então, aqui a nossa responsabilidade na reafirmação disso, embora respeitemos aí a opinião do doutor Beni. Doutora Anete, há componente genético nas alergias? Pergunta do doutor Jaime do Jardim Bonfilholi, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Sim, há um componente genético e, sem dúvida, a história familiar, ao levantar a história familiar, 75%, 80% desses pacientes contam alergia na família ou processos alérgicos frequentes na família. Isso é um dos fatores que fala a favor desse componente genético. Não há como fazer um marcador para algumas das doenças, que inclusive o doutor Maurício mencionou, às vezes fazer um diagnóstico precoce, nesse sentido não há possibilidade, mas sem dúvida um componente genético é bastante importante e comprovado. Doutor Maurício, Juliana Rocha no Instagram quer saber se a inteligência artificial já é utilizada de alguma forma na reprodução assistida.
Já sim, na verdade, a inteligência artificial ela é cada vez mais realidade na reprodução assistida. Não é rotina ainda na maioria dos laboratórios, mas tem sido implementada aos poucos em grandes grupos. Então, a inteligência artificial, ela na reprodução assistida, entra muito na parte de seleção embrionária. Ou seja, quando se produzem embriões no laboratório e esses embriões estão lá evoluindo na incubadora, muitas vezes a gente não sabe qual é o melhor embrião, qual é o mais saudável, qual é o que vai dar o maior potencial de gravidez de forma mais rápida. Como eu escolho o melhor? Então, a inteligência artificial hoje, através de aprendizados da máquina, né, depois que a máquina, a gente chama de deep learning, quer dizer, depois que a máquina é alimentada com uma série de imagens do desenvolvimento embrionário, da velocidade da divisão das células, e que se vê qual o resultado dos embriões que dão mais gravidez e são mais saudáveis, ela faz esse aprendizado por repetição e ela começa a pegar, então, dentro da incubadora aquelas imagens e ela te diz, olha, eu vou dar um score aqui para esse embrião de 9,8 e para esse aqui de 6,7. Ou seja, o de 9,8, ele vai ter aí uma chance maior de gravidez, ele deve ser o embrião mais saudável. Então, isso já é a aplicação da inteligência artificial dentro do laboratório para uma melhor seleção embrionária, por exemplo. Então, sim, ela já é início de uma realidade e, sem dúvida, vamos ter muito de inteligência artificial dentro da biotecnologia dos laboratórios de reprodução assistida. Bom, pessoal, nosso tempo aqui já no finalzinho, eu vou pedir aqui as despedidas de cada um. Doutor Maurício está com a palavra. Seus canais aqui antes da sua despedida, doutor Maurício, por gentileza. Mauro, só agradecer aqui pela participação no programa, né? Programa que a gente falou de assuntos bastante diversos. Eu tentei trazer um pouco aí para a minha especialidade, a parte da reprodução humana. A gente sabe hoje, pela Organização Mundial da Saúde, que 5 a 10% dos casais que tentam engravidar não conseguem. É um número bastante grande de pessoas que vão procurar por essa especialidade. Então, é importante difundir cada vez mais esse tipo de conhecimento. É importante dizer que a reprodução humana hoje ela não trabalha só com aquele casal clássico, heterossexual. A gente fala hoje de congelamento de óvulos para o futuro, a gente fala de congelamento de espermatozoides, 2 mães, 2 pais, quer dizer, a reprodução tem avançado muito. Então, agradeço a oportunidade e deixo aqui meu boa tarde para todos vocês. Doutora Anete, seus canais, por gentileza, para a despedida. Eu só quero agradecer realmente a oportunidade em nome da SBAI, do Departamento de Imunodeficiências, e lembrar que esses pacientes têm uma jornada muito dura, passam por vários especialistas sem um diagnóstico precoce, um diagnóstico prévio, e estimular a procurar especialistas na área, há especialidades para pacientes que têm diagnóstico difícil e a gente tem essa estrutura disponível em vários serviços de referência. Então, somente fazer com que esse paciente tenha o diagnóstico o mais precocemente possível. Eu sei do horário, queria fazer um agradecimento especial a você, Mauro, por essa oportunidade. E agradeço também aos ouvintes. Obrigado pela presença, doutora Anete. Gabriel Bortolazzi, sua despedida, bem brevemente, seus canais. Mauro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os colegas, né? A gente discutiu aqui temas diversos, só lembrando que a gente sempre, um ponto em comum, a gente discutiu qualidade de vida e bem-estar, né? E muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês todos. 1 hora, 2 minutos, o nosso tempo já estourado, mas eu quero pedir uma licença aqui mais uma vez a toda a nossa equipe, a equipe técnica da UOL-TV, para estourar um pouquinho mais o tempo em razão do que aconteceu hoje nas divergências apresentadas aqui por conta da vacina contra a Covid. É sempre importante e eu vou dar as seguintes informações aqui que a gente vem dando desde o início da pandemia em relação ao entendimento do programa Gente que Fala, com relação a toda essa questão. Desde que as medidas de controle da disseminação do coronavírus foram adotadas em março de 2020, o programa Gente que Fala está sendo transmitido em ambiente virtual. Isso aconteceu, essa dinâmica do programa,
atual assim nos exigiu, para evitarmos a aglomeração das pessoas no estúdio. Na época, nós estávamos na Rádio Trianon, e assim, a partir desse ambiente virtual, a gente buscava a proteção de todos os envolvidos nessa nossa jornada diária de informar a nossa audiência. Os convidados, vocês, exatamente, a mim, apresentador, a equipe de produção, a equipe técnica da emissora, enfim. O programa Gente que Fala está vigilante, sempre esteve vigilante desde o começo, cumprindo à risca as determinações impostas pelas autoridades em saúde e torcendo para que logo a gente esteja de fato livre da Covid. Ela está aí, a pandemia não terminou e a gente precisa ficar de olho. E aí, nessa situação, a gente poder retornar com total segurança às atividades presenciais. Este programa Gente que Fala é um programa de análise, está no ar há 22 anos, sempre prezando pela liberdade de opinião dos participantes. Só que é importante, gente, destacar que essa liberdade de opinião de cada um termina quando a opinião passa a ameaçar pessoas ou grupos. Quando isso acontece no ar, como foi o que aconteceu hoje, nós somos obrigados a corrigir o rumo da análise do tema aqui proposto. Isso não significa falta de democracia. Pelo contrário, no caso da Covid-19, defendemos todas as medidas de combate até aqui apresentadas, uso da máscara quando necessário, do álcool gel para a higiene das mãos, a prática do distanciamento social quando necessário e, acima de tudo, as vacinas. As vacinas, gente, testadas, aprovadas para a imunização da população pelas agências de vigilância sanitárias internacionais e pela Anvisa aqui no Brasil. Nós defendemos a verdade em saúde e o que é a verdade? É aquela versão baseada em evidências científicas, em comprovações, em fatos. Não abrimos espaço para desinformação. E o que é a desinformação? É a versão que desencoraja as medidas de combate à pandemia, aquela que defende o uso de medicamentos com ineficácia comprovada contra o coronavírus e que ataca as vacinas. Nós defendemos a ciência, os pesquisadores, o SUS, o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, a classe médica, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e de todos que atuaram até aqui na linha de frente da pandemia, cuidando dos doentes e salvando vidas. É isso aí, gente. 1h06. A gente fica por aqui. O agradecimento a todos que participaram dessa edição. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, Alberto Luchetti, jornalista na direção-geral na AltV, e você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã a partir do meio-dia, ao vivo por aqui, pela AltV e também pelas redes sociais. Abraço, tchau.